Boa noite. Vamos aguardar. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, Maurício. Só entrando. Vamos ver se o Maurício consegue a conexão. Boa noite, Vinícius. Grande Maurício. Estou esperando aparecer a sua imagem aqui. Ah, não apareceu ainda? Tá a caminho aí, hein? Tá a caminho. Esperar o pessoal tá entrando. Hoje a gente vai fazer um sistema diferente, né? É isso aí. Uma introdução com a sua participação e depois eu vou dar prosseguimento, não é isso? Até a gente já tem um número legal de pessoas aí. Deixa eu já fazer então uma apresentação. Daí eu deixo no seu comando e já libero para o Schoff entrar, que tal? Pode ser. Então, eu não estou vendo a sua imagem ainda. Não sei se o pessoal já consegue visualizar. Eu não sei porque, tá só o áudio mesmo, né? Sim. Tudo bem, vou fazer rápido. A Ulisses acabou de entrar aí, Lu Persicano também. Gente, boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença. Desculpa que a minha imagem não está aparecendo. Eu hoje vou fazer... Como tem uma limitação do Instagram e de que somente 2 pessoas podem participar de cada live, nós até tentamos algum recurso para aumentar essa possibilidade, mas não foi possível. Então eu vou fazer uma rápida apresentação. O Vinícius vai também introduzir o tema, vai trazer o Schoff no meu lugar como convidado para que a gente consiga ter uma dinâmica aí, tá? Lembrando a vocês que essa live de hoje ela é uma continuação da live feita na semana passada, em que nós queríamos esgotar uma pauta que era até pequena, mas em razão dos vários debates que estão surgindo depois dessas últimas normas, principalmente as regulamentações dos tribunais, ficou um pouco difícil conseguir esgotar em 1 hora. Então, o Schoff também se interessou e nós, então, marcamos essa live para hoje para poder debater o restante. Tá? Hoje, então, os temas vão se centrar em execução, suspensão de execução, a questão da prescrição nesse momento da pandemia e também, se rezo a Deus que dessa vez dê tempo, para falar da extinção do contrato de trabalho em razão de força maior. Tá? A velocidade das alterações é muito grande. Ontem mesmo já saiu mais uma normativa do CSJT e também da Corregedoria Geral, que é um ato conjunto, né? O ato número 6, e inclusive já fica dito para vocês, existe um plano nosso de tratar desses temas na live da quinta-feira. Tá? Estamos agora organizando como vai ser feito, mas aguardem que nós mandamos informações ao longo do dia, de amanhã, tá bom? Então eu deixo vocês aí com o Vinícius, que logo mais vem o Schoff também. Já deixo um abraço para o Schoff, agradeço mais uma vez esse prestígio que ele está dando para esse canal nosso, para esse fórum de debate. Desejo uma ótima sorte a todos vocês. Vou estar aqui acompanhando, fazendo minhas perguntas também. Vinícius, grande abraço, tudo de bom aí. Vamos lá. Eu vou procurar o Schoff aqui para encaminhar o convite para ele. Vamos lá. Vamos aguardar o Schoff entrar. Bom, como o Maurício já adiantou, conseguiu entrar, Marcelo? Tudo em ordem aí. Todos estão visualizando o Marcelo? Bom, então como eu estava começando a fazer a introdução, nós vamos hoje continuar tratando sobre temas que nós pretendíamos abordar na primeira live do Marcelo Schoff, mas nós vamos avançar sobre outros pontos, né? Nós vamos avançar sobre outros temas que também são relacionados
com o Covid-19 e que impactam de modo importante na nossa atuação na seara trabalhista. Eu quero fazer uma apresentação aqui rapidinho do Marcelo Schoff. Como eu não tive a oportunidade de participar na outra live, o Marcelo Schoff, como todos já conhecem, ele é juiz do trabalho no TRT da 15ª Região, já foi juiz do trabalho na 9ª Região, antes disso, atuou como advogado também, teve uma boa experiência na advocacia, é mestre em Direito, professor de cursos de pós-graduação, inclusive o Mackenzie e a PUCamp, é professor do Lassier. Eu tenho a honra de atuar ao lado do Marcelo na 5ª Vara, como juiz. Nós somos os 2 juízes hoje atuando na 5ª Vara. E também tenho a honra de atuar ao lado dele em cursos promovidos pelo Lassier e alguns outros cursos que nós tivemos, nós atuamos em conjunto. É uma satisfação especial poder participar dessa live com ele, porque além de um colega, né, que eu admiro bastante, é um amigo e um ótimo contador de piadas, de causos, tanto é que ele tem um livro de causas trabalhistas. Eu passo a palavra então ao Marcelo, se ele quiser fazer alguma breve introdução, e na sequência a gente já toca aí em cima dos temas que nós abordaremos. A palavra é sua, Marcelo. Obrigado, Vinícius. Eu agradeço o convite, agradeço as suas palavras também. Para mim que é um prazer trabalhar com você na 5ª Vara e ter também no magistério a sua parceria. Ao Maurício também, muito obrigado. É uma pena que não consiga participar com a gente dos debates, mas um abraço a todo mundo. Estou vendo muita gente conhecida já entrando nas nossas discussões, e a sugestão é que você direcione aí para que a gente possa abordar os temas de uma maneira mais completa. Então podemos ir para a temática já programada, aí fica a seu critério. Agora, então vamos lá. Então, vamos começar falando sobre suspensão da execução, né? Se seria possível ou não. Como todos nós sabemos, vivemos um cenário absolutamente excepcional, né? Diferente daquilo tudo que nós prevíamos até pouco tempo, diferente daquilo que nós estudamos em direito do trabalho, em direito civil, enfim, direito público. Todas aquelas situações de caso fortuito, força maior, isso muda completamente a interpretação do cenário. E essa circunstância, né, esse cenário extraordinário, ele impacta não só nas relações sociais e nas relações jurídicas de direito material, inclusive nas trabalhistas, mas também nas relações jurídico-processuais. Não é à toa que nós estamos hoje discutindo intensamente a retomada das audiências, a adaptação e etc. E tem um dispositivo no CPC, o artigo 921, que faz remissão ao 313 também do Código de Processo Civil, que prescreve a suspensão da execução por força maior. Então, a questão que eu trago aqui é se esse dispositivo, se essa norma de suspensão de execução por força maior se aplica ao processo do trabalho ou não, né? Qual que é seu posicionamento, enfim, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Bom, esse é um tema bem interessante, porque primeiro a força maior já está reconhecida por força da MP 927, então a gente não discute mais a sua configuração. A questão é saber se esta força maior ela seria suficiente, ela daria margem para suspender a execução na forma do 921 do CPC. Eu acredito que é uma discussão muito diversa daquela de tentar suspender ou alterar os termos do acordo homologado em juízo, né? Mesmo porque nós temos a coisa julgada. Aqui não se pretende alterar a coisa julgada. Não há esse problema. Aqui o que se pretende é trazer uma situação impeditiva do prosseguimento naquele momento, por aquele período, da execução. Então, respondendo de maneira objetiva, na minha opinião, esse dispositivo é aplicável, mas ele é absolutamente excepcional. A força maior que nós temos pela pandemia, na minha concepção, ela não serve
como uma chave mestra para paralisar execuções, para suspender as execuções, porque ela demanda a prova de uma situação absolutamente excepcional que interfira efetivamente na execução. E eu vou exemplificar. Se a gente tiver, isso já está na jurisprudência consolidada dos tribunais, que se você tiver a falência, o encerramento das atividades da empresa ou qualquer outra situação como essa, não vai implicar em situação de suspensão da execução, porque há um encerramento da pessoa jurídica. Eu acredito que a gente possa abrir exceções bem pontuais relacionadas a essa hipótese de força maior, né? As exceções seriam aquelas em que a verba de natureza alimentar, como regra que está sendo executada, ela pode impactar, sim, em uma verba também de natureza alimentar do lado do executado, né? E a situação dele se mostre demasiadamente em risco. E então a gente poderia ter uma situação como essa. Eu acredito também que essa questão da força maior, ela não se aplicaria à situação das partes em si somente. Talvez ela pudesse justificar a suspensão da execução em hipótese em que a própria estrutura do juiz não funciona, né? Nós chegamos a uma proximidade disso, mas o teletrabalho e o processo eletrônico funcionou. Mas se a gente imaginar que estivéssemos ainda nos processos físicos, talvez a gente tivesse que suspender as execuções por determinado período por uma própria inviabilidade do sistema. Então, eu acho que a questão não é de entender uma situação difícil da parte, mas sim de entender uma situação que obsta o prosseguimento regular da execução. E vamos lembrar, a verba de natureza alimentar como regra, e ela tem que ser executada. Quanto mais demora e quanto mais suspende, mais dinheiro público também sendo colocado, mais retrabalho sendo colocado. Então, essa situação para mim seria absolutamente excepcional e não seria o caso de empresas em dificuldade pela força maior, mas sim, talvez, que pudesse implicar na estrutura do judiciário ou mesmo em devedores, pessoas naturais. Poderia imaginar alguma questão nesse sentido, mas eu não sei o que você acha, se você visualiza uma outra hipótese dessa, Vinícius. Eu em princípio, eu não vejo como regra a aplicabilidade desse dispositivo do processo civil no processo trabalho por conta da incompatibilidade num primeiro momento, né? Como você falou, o processo trabalho ele tem como finalidade primordial a execução de verbas alimentares. E como tal, a efetividade ela tem que ser mais intensa, né? Então, eu acredito que somente em casos excepcionalíssimos é que poderia se cogitar a suspensão da execução por motivo de força maior no atual momento. Acredito que seria possível a gente pensar na suspensão da execução naqueles cumprimentos de sentença em que se cobram verbas não alimentares, como, por exemplo, multas administrativas, né, ou até mesmo contribuições sindicais, quando for o caso, quando cabíveis, né, quando estão sendo executadas, contribuições previdenciárias ou custas, por exemplo. Nesses casos, me parece que seria possível. Quando nós falamos de execução de verbas alimentares, eu acho muito, muito mais difícil. Talvez em situações muito excepcionalíssimas, talvez por ponderação seria possível a gente cogitar uma situação peculiar ou outra, com executado pessoa física, enfim. Mas vale lembrar que o próprio CPC ele já traz algumas exceções, né, à tutela executiva naquelas hipóteses de impenhorabilidade, com a finalidade de proteger a dignidade dos executados. Então me parece muito difícil a gente pensar em suspensão de execução na Justiça do Trabalho. Mas enfim, né, mas há algumas situações que
que isso me veio agora à mente, que nós estamos debatendo isso lá na quinta vara, né? Algumas situações que a execução acaba ficando um pouco difícil de prosseguir, né? Quando nós executamos o sócio, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, agora nesse momento fica um pouco mais difícil por conta da notificação, mas não por conta da força maior em si, né? Mas enfim, me parece que em princípio o 921 combinado com o 303, em princípio, em regra, ele não se aplica ao processo de trabalho. Eu acho que a gente está no caminho certo, porque a Juliana Ranzani, que é a nossa querida amiga e colega lá de São Paulo, se é a juíza da capital e falou que concorda, então nós estamos com salvo-conduto aqui, tá tranquilo, aqui no interior. Então tá bom. Eu acho que a gente tem que destacar ainda que o bom senso vai ter que prevalecer, como você falou. Na hora de verificar a impossibilidade com algumas empresas, nós mesmos estamos fazendo filtro em relação à empresa aos sócios que podem ser incluídos para tentar evitar incidentes nessa fase maior. E você me lembrou, acho que muito bem. Se tem essas limitações para proteger a dignidade, a gente não precisa fazer mais interpretação extensiva para parar a execução. A execução ela já está, ela não é nova, né? Não é uma situação nova. Então, a gente precisa resolver as questões. Eu acho que esse dispositivo não é uma boa pedida, salvo em situações excepcionalistas. A banalização dele vai fazer gerar decisões também padronizadas de rejeição dessa postulação. A sugestão é que a postulação seja feita em situações excepcionalíssimas, como a gente está conversando, e principalmente de uma maneira muito, muito, muito fundamentada e comprovada dessa exceção. Agora, para ser bem sincero, se uma pessoa tiver toda essa situação comprovada e tiver uma rejeição, isso é até discutível que medida que ele utiliza, porque ele vai fazer um requerimento, vai ser, se for indeferida, uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória não caberia, em tese, um agravo de petição, né? Poderia-se até discutir essa situação por não ter outra possibilidade de discussão disso posteriormente e tudo mais, mas, na minha análise superficial, essa questão ou se fundamenta bem, pede a seta, ou você vai ficar meio na água para conseguir reverter a negativa. Sim. Bom, vamos passar adiante, porque por isso a gente consegue chegar até o final para abordar todos os temas hoje. Então, ainda como efeito, como consequência da força maior, né, ou, enfim, do estado de calamidade pública ocasionado pela Covid-19, reconhecido como tal pelo ordenamento jurídico. Você entende que essa situação de dificuldade de contato entre jurisdicionados e advogados, decorrente do isolamento social, das quarentenas impostas pelos municípios e estados, a dificuldade de deslocamento por conta do transporte público, a necessidade de distanciamento social, sobretudo quem se encontra no grupo de risco, você entende que esse quadro ele seria suficiente para justificar a suspensão da prescrição na Justiça do Trabalho em relação às verbas trabalhistas, os direitos trabalhistas? Eu acho que eu vou abordar a prescrição. Vou só aproveitar para responder uma questão que foi colocada. O Maurício perguntou rapidinho que prova que seria exigível da situação da empresa nessas situações excepcionalíssimas. Eu acho que em todos os casos, inclusive para quem for aceitar, e eu não aceito, como convicção minha, a suspensão da prescrição também. Mas para quem for aceitar, vai ter que ter uma prova robusta de uma situação excepcional. As provas aí em relação à situação da empresa, no meu entender, são provas relacionadas à situação financeira anterior e posterior. Não basta provar o fechamento, não basta provar que a atividade não está em risco. Eu acho que tem que provar o que tem de dívida, o que tem de compromisso. É uma prova bem feita, bem robusta, diferenciada, lapidada de forma artesanal. Essa prova tem que ser excepcional.
Também foi perguntado se caberia mandado de segurança para essa situação. Eu já vou avisar, mandado de segurança não é um negócio legal, não. Tá? É um negócio que eu não recomendo e eu acho que não é cabível como regra. Né? Mas, tirando isso, não cabe mandado de segurança, porque se a gente está fazendo um debate interessante por teses e a matéria é absolutamente controvertida, direito líquido e certo não há. Então, nesse caso, já descartaria mandado de segurança. Então, só para não deixar passar batido aqui o que foi colocado, voltando para a prescrição. Por que eu entendo que não cabe? A prescrição, como todo mundo sabe, ela ataca a pretensão, né? Tá no artigo 189 do Código Civil. E essa pretensão, ela pode ser deduzida, porque a justiça não parou. O acesso remoto, o trabalho remoto, a distribuição, ela está sendo possível. Não há nenhuma recomendação, nenhuma previsão nas medidas provisórias ou nas normativas do CNJ no TRT e dos TRTs nesse sentido. A distribuição, aliás, mantida, ela é uma das previsões expressas da resolução 313 do CNJ. Eu acredito ainda que a possibilidade de se utilizar do protesto interruptivo da prescrição é um motivo que justifica também o afastamento dessa prescrição. Tem uma das coisas que eu acho mais emblemáticas para não aplicar a suspensão da prescrição, e eu estou falando isso como opinião muito subjetiva, claro, ciente da divergência que é bem possível e razoável nisso com outros argumentos. Tem um projeto de lei, que é o 1179 de 2020. Ele visa garantir exatamente que não haja fluência do prazo prescricional durante a pandemia. Eu vou ler aqui entre aspas. A partir da vigência desta lei até 30 de outubro de 2020. Então já está em tramitação pelo Legislativo esse projeto de lei e ele expressamente vincula o início da suspensão a partir da vigência da lei. Eu acho que seria colocar a carroça na frente dos bois se, por um ativismo judiciário, a gente fizer uma interpretação de ponta que dê um triplo carpado e ultrapasse o próprio legislativo naquilo que ele já está em tramitação. Então, eu acho inadequado por esse aspecto também. O legislativo já está tomando conta disso e pode dar sua tramitação de urgência se achar necessário. Não acho que se enquadre em qualquer hipótese das que estão previstas no CPC, artigo 197 seguintes. E por fim, a gente tem um precedente, que é a OJ 375 da STI 1, que fala da suspensão do contrato de trabalho em razão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né? Que ela fala que não impede a fruição, ressalvada absoluta, olha a expressão, absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Para mim, a ratio decidendi desse verbete, por mais que não se relacione à nossa questão de pandemia ou força maior e tudo mais, ela é absolutamente clara no sentido de colocar uma absoluta impossibilidade de acesso. Eu acho que dificuldade de locomoção, isolamento social, no mundo de hoje, ela não provoca essa situação. Mas como tudo no direito, eu tenho certeza que alguma situação excepcional poderia ser colocada para a gente pensar, né? As exceções aparecem por aí, mas a regra para mim seria essa. Não sei se você visualiza alguma coisa diferente disso, mas eu imagino que sim, né? Mas ajuda aí no raciocínio, por favor. Eu já até coloquei aqui numa outra live que esse é um tema que tem me atormentado bastante e eu tenho refletido bastante e cada vez mais eu tendo a me convencer sobre a suspensão do prazo prescricional durante o estado de calamidade ou pelo menos durante um certo período. Vou explicar por quê. Bom, como eu falei lá na introdução, né, a pandemia ela impôs o isolamento social, o distanciamento social, em especial para quem se enquadra no grupo de risco. E a gente tem que lembrar aqui
que os jurisdicionados da Justiça do Trabalho, aqueles que procuram a Justiça do Trabalho, sobretudo os trabalhadores, são, na sua larga maioria, pessoas pobres, pessoas humildes, muitos deles trabalhadores rurais e boa parte deles idosos. Então, pensando nesse cenário, já dificulta muito a busca pelo acesso à justiça por parte deles. Além disso, a quarentena ela acabou impondo a muitos escritórios de advocacia a paralisação do atendimento presencial. E a gente não pode se esquecer que os advogados exercem função essencial à justiça, e por exercer esse mistério, eles são a principal via de acesso ao Poder Judiciário, à jurisdição. Então, nesse quadro de dificuldade de contato com os advogados e, consequentemente, de acessar a justiça, me parece que seria possível a gente sustentar a suspensão da prescrição. E tem mais um fator. O jus postulandi. Os atos normativos do CNJ, da Corregedoria Geral, do CSJT e dos tribunais, eles nada falaram sobre o jus postulandi. Todos eles proibiram o trabalho presencial nas unidades da Justiça do Trabalho. Isso, por si, já é uma absoluta impossibilidade do jus postulandi. Isso já no meu entender, já é suficiente para configurar o enquadramento lá da OJ 375, uma hipótese de absoluta impossibilidade de acesso à justiça, ao menos aqueles que pretendem se valer do jus postulandi. E mesmo aqueles que se valem do jus postulandi, é possível se argumentar, mas então ele que procura o sindicato está fechado. Então ele que procura o advogado, muitos escritórios estão fechados. Ele usa a internet, só que veja, ele é idoso, ele não tem celular, ele é trabalhador rural, enfim. Então existem vários obstáculos que, no meu entender, são possíveis para justificar a suspensão prescricional. Tudo isso, aliado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da isonomia, me parece que são bastantes para suspender a prescrição. E qual seria o período? Aqui existe uma lacuna, como você mesmo disse, não tem norma prevendo essa hipótese de suspensão. Mas a gente já tem uma norma trabalhista que prevê suspensão durante a pandemia, não para todas as regras, mas para o FGTS. A medida provisória 927, ela estabelece, se não me engano, no artigo 23, um dos seus artigos, a suspensão da prescrição para a cobrança do FGTS, por 120 dias a partir de sua publicação. Então, na ausência de outras normas, caso esse projeto de lei que tramita no Congresso não venha a ser aprovado, me parece que seria razoável sustentar a suspensão da prescrição aplicando por analogia ou fazendo uma aplicação extensiva, uma interpretação extensiva dessa norma prescrita na medida provisória 927, também as outras verbas trabalhistas. E aqui só mais um argumento para finalizar. Os atos do CNJ e da Corregedoria Geral, eles possibilitam que o direito de defesa, a apresentação da defesa ou o prazo para contestação seja suspenso por conta de dificuldade de acesso, de contato entre o cliente e o advogado ou de acesso à prova documental. Será que por isonomia também não seria possível aplicar ao reclamante esse mesmo raciocínio? E se nós pensarmos no jus postulandi, será que isso não seria por si uma medida automática, considerando o cenário da pandemia? Enfim, todo esse quadro jurídico, esse quadro fático e social tem me levado a esse entendimento, e confesso que eu estou quase certo desse posicionamento. Mas se eventualmente sair a alteração do Código Civil, que eu acredito que deve sair em pouco tempo, era um projeto urgente, mas parou essa urgência por conta do cenário que nós estamos vivendo. O cenário político, parece que essa urgência ficou para o segundo plano. Mas vindo essa alteração, aí evidentemente que se aplicaria ao direito do trabalho, e aí ficaria mais fácil da gente resolver. Eu só fazer um contraponto. Eu acho que é perfeita a fundamentação sua. O jus postulandi está acessível a todo mundo. Então, se é possível
suspender para quem vai usar o jus postulante. E se eu não sei quem vai usar o jus postulante, por uma conclusão lógica, eu vou suspender para todo mundo. É um raciocínio que alarga, não uma interpretação, não faz uma interpretação ampliativa, mas ela faz, na verdade, uma interpretação que pega o prazo prescricional do artigo 7º, 29 da Constituição, e aumenta ele dentro de uma lacuna legal, né, dentro de uma lacuna legal e dentro de uma interpretação que me parece contrária à segurança jurídica. A prescrição está atrelada à pacificação dos conflitos, ela está colocada como direito fundamental no artigo 7º, 29. A interpretação desse prazo ela tem que se dar de forma excepcional e os argumentos, por mais que sejam argumentos de absoluta relevância, e assim, eu estava escutando aqui, estava quase me convencendo aqui, eu só voltei atrás agora para fazer um contraponto, né? Eu acho que se a gente usar argumentos que todos podem se utilizar dele, todos podem se valer dele, você não vai conseguir fazer a aplicação dessa interpretação extensiva na exceção que a ratio decidente da súmula da UJ faz, né? Então, eu acredito que como a gente tem que fazer a hermenêutica do direito para aplicação no caso concreto, e como o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, se eu aumentar para quem pode usar o jus postulante, é a mesma coisa de eu interpretar falando o seguinte: está suspenso para todo mundo e ponto final. Né? Mas esse é meu raciocínio. Então, entendi. Só o contraponto, que o raciocínio é perfeito. Eu acho que a discussão é boa, porque para quem precisar da argumentação de um lado ao outro, isso tem que ser levado. Né? Até na hora de decidir, vai com uma boa argumentação, vem, a gente não muda de opinião. Né? Daqui a pouco cai lá na quinta vara, se cair com você vai aplicar a prescrição, cair comigo eu libero. Né? Vai saber. Mas enfim, é uma questão polêmica. Vamos ver como é que vai se posicionar e, sinceramente, nessas questões polêmicas, será que não era o caso de não deixar a interpretação? Que oportunidade que perderam nas edições dessas medidas provisórias, nessas edições dessas instruções normativas, de chegar e falar assim, molecada, calma aí, vai ser assim que funciona, só para a gente ter um pouquinho de segurança jurídica. Né? Então, eu acho que faltou aí essa situação, senão jogaram para a galera e a gente vai ter que interpretar, e é natural que as interpretações possam ser díspares, né? Eu só não acho legal em termos de segurança jurídica, né? Não por culpa nossa, né? Mas por culpa de quem poderia padronizar, e isso principalmente eu acho que seria alguma coisa legal vindo do Legislativo ou do próprio Executivo nas medidas provisórias ou do CNJ, né? Vindo alguma coisa mais padronizada nesse aspecto, seria interessante, né? Acho que é isso aí. Sim, vamos prosseguir, que o próximo tema tem alguns pontos bem polêmicos e vai dar pano para manga aqui. Então, a gente falou sobre suspensão de execução, suspensão de prescrição, agora a gente vai falar sobre força maior. Bom, a introdução, né? A gente sabe que a pandemia tem causado aí fechamento de um monte de empresas, principalmente pequenas empresas, que têm sentido um impacto bastante relevante, né, da crise decorrente da pandemia, e muitas empresas têm dispensado seus empregados sob o fundamento ou sobre a justificativa de força maior. Outro dia, até um amigo comentou comigo de um caso que ele tinha, um amigo do advogado comentou comigo um caso que chegou ao conhecimento dele, de um potencial cliente que tinha dispensado todos os empregados sob argumento de força maior e continuou com a atividade empresarial, ainda que parcial. Isso vai cair no nosso colo, né? Certeza. Na justiça do trabalho. Tudo para a gente resolver. E para os advogados também ajudarem a apagar o incêndio. Então eu quero saber de você aqui, para tentar dar uma luz para a gente,
nesse cenário de pandemia, como que se configura a força maior, né? Quando que uma dispensa por força maior, quando que é uma dispensa legítima? Eu acho aqui um dos temas mais polêmicos e mais difíceis da gente interpretar esse da dispensa por força maior, né? Eu não queria teorizar muito, mas eu acho que a gente precisa teorizar, né? A força maior, ela seria um direito potestativo do empregador, trocando em miúdos, né? Se o empregador manifestar, estou te dispensando por força maior, já produz o efeito, a simples manifestação, como ocorre na justa causa? Ou será que ela não seria um direito potestativo? Vamos imaginar o empregado que pede a rescisão indireta. Se ele verbaliza, estou dando justa causa no empregador, rescisão indireta. O empregador fala para ele, vai se catar, moleque, vai lá e trabalhar e não enche o saco. Ele vai ter que ir na justiça e vai ter que buscar o reconhecimento da rescisão indireta na justiça. Ele não, as duas hipóteses de resolução contratual, elas não são paritárias, para empregado e empregador, né? Isso nos faz remeter ao seguinte divergência. Se for um direito potestativo do empregador, ele comunica formalmente que a dispensa, como aconteceu no caso que você citou, ele comunica a dispensa e o acesso a fundo de garantia ou seguro-desemprego decorre de mero ato administrativo. E isso é problema com a Caixa Econômica Federal, é um problema que foge à competência da Justiça do Trabalho, né? Ou seja, declarado pelo empregador e comunicado oficialmente, ou seja, na forma do artigo 477, hoje em dia você faz a comunicação dos atos. Essa comunicação colocou a motivação de força maior, presume-se assim até uma declaração em contrário. Nesse caso, se tiver uma negativa de fundo de garantia liberado, se tiver uma negativa de seguro-desemprego, a briga não é na Justiça do Trabalho, mas com o órgão responsável pelos benefícios, na minha opinião. Agora, a segunda linha de raciocínio seria que precisa de uma decisão judicial para se reconhecer a força maior. Se a gente for olhar o fundo de garantia, né, o artigo 18 da Lei de Fundo de Garantia, ele fala da liberação do fundo de garantia, né, O artigo 18 fala sobre que a indenização de 20% será devida na hipótese de força maior reconhecido por decisão da Justiça do Trabalho. Ele coloca reconhecido pela decisão da Justiça do Trabalho, né? Ou seja, ele remete a uma interpretação no primeiro momento de que precisaria de uma decisão judicial, tá? É interessante a gente analisar esse dispositivo em conjunto com o artigo 20, que ele fala que a conta vinculada do trabalhador pode ser movimentada nas seguintes situações. E aí está, no inciso 1, despedida sem justa causa, inclusive indireta, de culpa recíproca e força maior. O mais interessante não está nessa redação final, que ela foi dada em 2001, por uma medida provisória, mas nas redações anteriores, que antes era despedida sem justa causa, inclusive indireta e recíproca de força maior, vírgula, comprovada com o pagamento dos valores de que trata o artigo 18. Ou seja, a interpretação anterior era de que a mera comprovação dos 20% pelo empregador já era suficiente para justificar a força maior. Então, agora suprimir essa parte final, né? Então, parece que a sugestão é que precisaria de uma decisão judicial. E aí é um grande problema. Quem que vai entrar com essa ação? O empregado vai entrar com a ação pedindo reconhecimento da força maior? Para ele, normalmente, o interesse é o reconhecimento da dispensa sem justa causa, e se vier uma força maior, é bem capaz dele pedir a nulidade disso, né? O empregador vai pedir isso. O empregador sempre vai se investir de um direito potestativo e, para ele, não há nem sequer interesse em fazer. Você está dispensado por força maior e o problema é seu, né? Então, nós ficaríamos numa situação complicada.
O que parece, para mim, de qualquer forma, é que o que eu tenho visto de ações de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho pedindo alvará para a liberação do fundo de garantia é absolutamente imprópria. Primeiro, porque se há uma discussão sobre a força maior, precisa ter uma declaração disso em juízo, né? Ou seja, é uma lide, portanto precisa ter um empregador no polo passivo, né? E segundo, se a força maior é incontroversa e o empregador falou que a força maior, o empregado concorda que a força maior, o problema não é nosso, o problema é com a Caixa, a lide é com a Caixa, aí a competência, em razão da pessoa, atrai para o federal comum, né? Então, eu acho que da forma como está, se as normativas da Caixa, e eu acho que deviam reconhecer isso como um direito potestativo do empregador, ou seja, a ação do fundo de garantia, então eu acho que a normativa da Caixa devia reconhecer como suficiente e excluir a possibilidade, a necessidade de ação judicial. Diga lá. Volta um pouquinho, que deu uma cortada. Você estava falando que você entendia que o ideal fosse que... Na minha opinião... fosse um direito potestativo, um poder potestativo. Na minha opinião, as normativas da Caixa deveriam autorizar que a simples comunicação formal do empregador de que ele dispensou por força maior, aliado ao recolhimento dos 20%, ativar aqui. Travou. Difícil para tratar com a Caixa nessas situações, é mais um bom momento para os titulares das demandas coletivas protagonizarem aí reivindicações nesta área para regularizar de uma maneira padronizada, do que pulverizar a gente entrando ora com ação contenciosa na trabalhista, ora jurisdição voluntária e ora brigando lá para sacar o fundo de garantia, né? Então eu acho que devia ser assim. Esse é um problema que tem danos de ordens práticas, né, para os trabalhadores e que vai abarrotar a Justiça do Trabalho, porque por conta da postura da Caixa Econômica, da interpretação que ela faz da lei e que reflete em seus atos normativos, inclusive no regulamento que foi publicado semana passada, né, que todo mundo esperava que eles iam solucionar esse problema, mas não solucionaram, só afastaram a necessidade de trânsito em julgado. Mas isso é um problema que tem gerado angústia e problemas financeiros aos trabalhadores e que vai acarretar um aumento de reclamações trabalhistas, um aumento que deveria ser afastado, né, e que vai ocorrer impreterivelmente nesses casos. Por quê? Porque o trabalhador, para sacar o FGTS e mesmo para sacar a indenização de 20%, ele demanda, de acordo com a interpretação da Caixa Econômica, necessariamente de uma decisão da Justiça do Trabalho, ou seja, tem que acionar a Justiça do Trabalho. E aí, como você falou, o empregado vai acionar a Justiça do Trabalho simplesmente para sacar o FGTS ou ele vai já para discutir a validade da força maior? Muito provavelmente para discutir a força maior. E se não houver, aí tem uma outra questão, né? E se não houver a lide, né? Se não houver o conflito, o empregado fala assim, de fato é força maior, concordo, não questiona, a empresa fechou, enfim, teve que dispensar todos os trabalhadores, etc. Aí entra a discussão da competência, seria da Justiça Federal. Normalmente, eu me dou por incompetente nesse caso, mas nesse caso em particular, como ele tem íntima relação com o último contrato de emprego e como a lei
a lei do FGTS expressamente faz remissão a uma decisão da Justiça do Trabalho, nesse caso específico, eu entendo que a competência da Justiça do Trabalho, ela se impõe. Então, nesse caso, eu entendo que mesmo o pedido de alvará, nesse caso específico, seria a nossa. Agora, tem uma outra questão também, né? Só uma questão nesse ponto, só para lembrar, a gente não costuma decidir, declarar formas de rescisão. Todas as decisões da Justiça são com base em alteração da forma que as partes formalizaram ou manifestaram. Você anula um pedido de demissão, você transforma em culpa recíproca a justa causa. A gente não costuma ter que ratificar ou homologar ou decidir sobre a forma de rescisão. A única exceção que nós temos é a resolução contratual no inquérito por apuração de falta grave por expressa previsão legal, né? Por isso que realmente é uma situação diferenciada. Mas prossiga. Quem que vai ajuizar essa ação? Você perguntou lá, né? O empregador vai entrar com uma ação, vai propor uma ação declaratória de força maior. O reclamante vai ajuizar uma ação declaratória de força maior. Eles vão ajuizar uma ação conjunta contra a Caixa Econômica. Né? Eu acho que contra a Caixa teria que ter um legitimado coletivo. Eu acho que os sindicatos poderiam entrar com ações contra a Caixa Econômica Federal. Eu acho que cabe, aí sim, mandado de segurança coletivo. Eu acho que nesse aspecto, como é um direito ao saque do Fundo de Garantia reconhecido na lei e há um óbice indevido ao exercício desse direito por uma exigência desnecessária de declaração judicial daquilo que já está autorizado em lei, que é a rescisão por força maior, eu acho que os sindicatos deveriam ajuizar mandado de segurança coletivo contra a autoridade coatora que negou o saque do Fundo de Garantia. Você vai falar, quem que é a autoridade coatora? Aí tem que ver quem que redigiu aqueles manuais lá que mudam direto ou o responsável lá, isso é fácil de identificar, mas aí é um problema menor. A questão é que isso sim deveria ser objeto de uma demanda coletiva. Eu falei mandado de segurança coletivo, mas poderia ser tranquilamente qualquer outro tipo de ação com uma tutela de urgência, e aí nesse caso na Justiça Federal. Sim. Aqui deixa só eu responder uma pergunta que falaram aqui. Bom, dispensa por força maior pode ser válida mesmo sem que haja a extinção da empresa? Eu entendo, a interpretação que eu faço aqui é que tem que ter extinção de pelo menos a atividade do estabelecimento. Né? Se a empresa dispensa por força maior e continua funcionando, não é qualquer coisa menos força maior. Tem uma outra pergunta que não sei se você concorda com isso ou se você discorda. Eu vou passar uma outra pergunta aqui. Eu já adianto que a resposta do meu entendimento é não. Mas eu não sei qual que é o entendimento do Marcelo. Pode haver o parcelamento de verbas rescisórias em caso de demissão por força maior? Aqui a Fabiana Gomes de Souza pergunta. Parcelamento de verbas rescisórias em caso de demissão por força maior. Eu entendo que não. Não sei você. Não, eu acho que não pode ter parcelamento de verbas rescisórias, mas na prática a teoria é outra, né? Ou seja, a partir do momento que o empregador não tem verbas para pagar, entre não pagar e mandar a pessoa para a Justiça do Trabalho, uma das boas formas de solucionar o problema é fazer a proposta de parcelamento. E eu não estou falando aí em incentivar parcelamento como regra. O que eu estou falando é que entre os dois mundos, eu, pelo menos na análise das empresas que dispensam, né, e simplesmente dão de ombros para o empregado e falam assim, se vira, vai procurar seus direitos, e outras que buscam ao máximo abrir o jogo, às vezes abre até o coração, para mostrar, olha, o que eu posso fazer é isso e eu estou pagando. Então, eu já tinha comentado da última vez que a boa-fé objetiva, para mim, ela é muito importante. Então, não que seja válido, mas você já pensou se você parcelar com a multa do 477, já que vai parcelar? O que teria de a mais, além de uma possível
multa administrativa, que também vai ser complicado nessa fase de você imaginar. Se você parcelar junto com o 477, o máximo que vai acontecer é uma ação na Justiça do Trabalho para uma tutela para pagar de uma vez só. E dinheiro você não tem, então talvez seja uma saída jurídica que não pode ser feita, mas que não tenha repercussão e talvez seja até uma saída saudável na relação de trabalho. Então, acho que não pode, mas não atiro as pedras aí para quem optar por uma solução. Eu acho que é até louvável em determinadas situações. Agora, vamos pensar bem, né? Da mesma forma que tem saídas para adotar uma série de posturas, redução de salário e tudo mais que já foi conversado, às vezes soluções como essa, o abuso do direito, né, e a fraude são considerados atos ilícitos, né? E numa brincadeira dessa, que você está jogando o povo para desemprego, numa situação que todo mundo está em dificuldade de subsistência, aí sim esse abuso, eu não tenho dúvida que ele vem acompanhado de um dano moral aí pela situação que foi exposta a pessoa numa situação como essa. Então, não é porque pode ter outras alternativas que está com uma carta branca, um coringa na mão para fazer desmando. Até aqui teve aqui a Clu Consultoria, falou que é muito comum na prática, e ocorre muito, e muitas vezes não chega até a Justiça do Trabalho, né? Se a empresa fizer um parcelamento razoável e incluir o 477, gente, você falou, né? Não é o melhor, mas... É uma questão de psicologia judiciária. O empregado não entra com a ação porque ele tem o direito. Isso é raro. Ele entra com a ação porque ele ficou mordido, porque ele foi decepcionado, porque ele não cumpriram o que ele falou, não respeitou o que ele falou. Às vezes, se você propõe um parcelamento e cumpre a risca, ele vai rezar para o seu resto da vida dele, né? Outras vezes, você paga tudo direitinho, não parcela nada, mas arrancou a televisão dele, ele é o porteiro do prédio, você está na água, ele vai pegar e vai perseguir, amaldiçoar você pro resto da vida do mesmo jeito. Então, e entrar com ação, claro. Então, vai muito mais do respeito, a motivação subjetiva para uma ação, do que qualquer outra coisa. Bom, tem um outro ponto também aqui envolvendo força maior, que também tem gerado dúvida e tem gerado problemas na prática e que vai desaguar na Justiça do Trabalho, que é o seguro-desemprego, né? A Constituição reconhece como direito fundamental o seguro-desemprego nas hipóteses de desemprego involuntário. E eu não tenho dúvidas de que a dispensa por força maior, ela acarreta o desemprego involuntário. E aí, a lei do seguro-desemprego e a normativa, os atos regulamentares do seguro-desemprego, o regulamento do seguro-desemprego, não prevê a força maior entre as hipóteses de habilitação do seguro-desemprego. Eu tenho dúvidas se isso tem de fato ocorrido, mas eu ouvi de alguns advogados, se eu não me engano, a Volha também andou comentando em algumas lives, em alguns textos, que muitos trabalhadores têm encontrado dificuldade, não têm conseguido se habilitar. Mais uma situação que vai cair no nosso colo, né, para a gente resolver. Nesse caso, você tem alguma dúvida de que teria direito, ou pelo fato de não estar incluído na lei, não seria devido o seguro-desemprego na força maior? Não tenho dúvida. Eu interpreto como você. Ali, no inciso 2 do artigo 7º, fala que o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. E, para mim, força maior é desemprego involuntário. O artigo 2º da Lei de Seguro-Desemprego, realmente, ele pecou, né? Então, ele fala em dispensa sem justa causa, indireta, etc., etc., e não fala da força maior. Eu pensei sobre isso mais na forma de solução. A gente começa a viajar, né? Será que não seria o caso de, então, um mandado de injunção, porque regulamentaram as outras? Não é, porque a norma constitucional, ela não exige regulamentação nem complementação, ela já garante de uma maneira direta. Portanto, eu novamente acredito que a eventual restrição do acesso ao seguro-desemprego demanda
mandado de segurança coletivo para viabilizar isso, mandado de segurança individual para viabilizar isso. Entendo que a briga não é também da Justiça do Trabalho, né? Eu acho, apesar de ser um problema social sério, a competência não seria da Justiça do Trabalho. Então, eu entendo que o artigo 2º não fez essa menção, mas a Constituição Federal ela é absolutamente... vamos lembrar da hermenêutica constitucional, o princípio da máxima efetividade do que está ali escrito e aplicação imediata dos seus preceitos. Eu não preciso de mais nada para ter o direito líquido e certo garantido em relação a isso, tá? do seguro-desemprego. Novamente, eu acho que se tiver um indeferimento, aí sim, com mais razão, desafia mandado de segurança, na minha opinião. Muito bem. Então, Marcelo, aqui a gente está bem perto do fim. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, abranger quase tudo que a gente tinha se disposto a falar. Eu não estou conseguindo mais ler as perguntas aqui, não estou vendo. Aí, se tiver alguma coisa, você fala. O meu parou aqui, não sei porquê. Mas, enfim, veja aí, você vai tocando. Nós estamos perto do fim. Será que o pessoal está conseguindo acompanhar? Deixa eu verificar aqui. Mas termina, prossegue, não há problema. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a presença de todos, né, dizer que foi ótima essa live, assim como a anterior, né, foi um imenso prazer. Quero agradecer o Marcelo Schoff pelo prestígio que ele tem dado aqui ao Hierarquia Dinâmica. Quero dizer a todos que essa live vai ficar gravada, diferentemente daquela outra, a gente agora está se adaptando, ela vai ficar gravada por 24 horas, e nós criamos um canal no YouTube onde nós vamos deixar as lives, tá? E continue nos acompanhando, que nós vamos trazer outros nomes de peso, assim como o Marcelo Schoff, para tratar também sobre diversos temas da seara trabalhista. Na quinta-feira já está confirmado. Eu conversarei com o colega da 10ª Região, Antônio Humberto, que já foi integrante do CNJ, que integra o Quarteto Trabalhista, tem diversas obras também, e vai ser também uma conversa bastante enriquecedora. E na semana que vem nós vamos tratar sobre prerrogativas, tá, dos advogados nas audiências telepresenciais, além de outros temas. Então, continue acompanhando a gente. Marcelo, muito obrigado, e a palavra é sua para fazer as últimas considerações. Eu que tenho que agradecer de novo a você, Vinícius, ao Maurício, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todo mundo que participou aí, que teve paciência de nos ouvir, e a ideia é só passar algumas posições e argumentos numa análise primeira, sem encerrar, sem ter a pretensão de encerrar, porque tudo é novo para nós todos aqui. Então, são só argumentos, e não assustem se a gente tiver um posicionamento depois, porque vai ser pura e simplesmente alimentado por postulações fundamentadas de forma diversa, decisões de colegas e principalmente por reformas das nossas decisões que vão aparecer por aí. Mas a gente vai moldando. A ideia é só a gente nutrir de argumentos todos os lados para tentar construir uma jurisprudência aí a várias mãos aí, que nessa fase de exceção vai ser uma jurisprudência, digamos assim, transitória, né? Mas vai ser necessário. Obrigado a todos e a vocês dois em especial. Obrigado, pessoal. Até mais. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.